Quer gerar confiança nas suas redes sociais? Quer gerar confiança para falar melhor, para gravar um vídeo interessante, para fazer um conteúdo na internet e atrair mais clientes, mais seguidor, mais gente para o seu negócio, para o seu serviço, para o seu trabalho? Se você trabalha com marketing digital, eu vim trazer esse vídeo hoje para a gente esclarecer como é que a gente gera confiança, como é que a gente encaminha ali para um bom uso, né, do nosso Instagram como ferramenta de venda. Confiança nas redes sociais, a gente pode, como é que eu posso falar? A gente pode atrelar a uma palavra chamada competência. Mas não é competência de se você faz bem, ou você faz muito bem, ou faz melhor, né, aquilo do seu trabalho. Você é uma pessoa estudiosa. Você é uma pessoa estudiosa, você estudou, você passou 4, 5 anos numa faculdade, você passou 3, 4 anos estudando um curso técnico, você fez algum estudo, independente se for uma faculdade, um curso técnico ou somente numa escola, mas você estudou para você ter o conhecimento que você tem hoje, para você ter o conhecimento onde você atua hoje. Então, independente se você é um fisioterapeuta, se você é uma médica, se você é um dentista, se você é um mecânico, se você é um atendente de uma loja, se você é apenas um social media, independente de qual seja a sua profissão, se você quer usar a sua rede social, se você quer usar o seu Instagram para atrair seguidores, atrair clientes para a empresa onde você trabalha, para aquela campanha onde você está rendendo, fazendo ali, planejando estrategicamente o seu produto, o seu infoproduto, o seu serviço, seja o que for. Use a rede social com o máximo, né, de sabedoria. E aí, o que eu venho trazer sobre competência? Na verdade, é sobre o círculo de competência. Eu escutei isso em um podcast, umas semanas que eu ouvi, e isso me fez atrelar o que muitas pessoas me procuram para me perguntar, para me pedir ajuda. Muita gente não consegue fazer uso, né? Como eu estou aqui de frente para uma câmera. Eu já ensinei várias vezes a usar a câmera traseira do telefone, mas muita gente ainda tem vergonha, muita gente ainda tem um receio. E esse receio nada mais é do que o receio do julgamento. É o receio das pessoas julgarem, dizer que você virou blogueira agora, tá só gravando vídeo à toa, ninguém vai comprar de você. Isso é uma falácia, isso é uma coisa que ninguém pode parar de fazer porque o outro está falando esse tipo de coisa. Primeiramente, a gente não tem que ouvir ninguém. Esse é o nosso sonho, é o nosso propósito, é a nossa empresa. Se você trabalha em algum lugar, é o seu trabalho. Então, você estudou, você é uma pessoa competente, você é uma pessoa que você sabe fazer o seu trabalho muito bem feito. Você faz o seu melhor todos os dias. E esse círculo de competência que eu venho falar é o que vai te gerar essa confiança. Onde eu escutei no podcast, ele vai falar sobre outra coisa. O círculo de competência ele tem diversos assuntos ali para que a gente possa falar. Mas eu quero trazer esse círculo de competência para aqui, para a rede social, para o Instagram, para que a gente possa vender mais aqui na rede social e usar isso para a gente gerar confiança. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu anotei aqui 6 passos. Sim, 6 pontos, né? Passos não, mas 6 pontos onde a gente vai usar do nosso círculo de competência e gerar mais confiança para falar nas redes sociais, para falar na internet. O primeiro de todos é permaneça dentro do seu círculo de confiança. Esse é o ponto-chave. Essa frase eu vou colocar ela escrita aqui para que você não esqueça, para que você grave. Você vai escrever aí agora, embaixo nesse vídeo. Você vai escrever aí no seu caderninho. Vou permanecer no meu círculo de competência. O que eu quero dizer com isso? Qual é a sua área de atuação? Qual é a sua profissão? O que você vende? Eu vou dar alguns exemplos para que a gente fique fácil o entendimento por aqui. Eu sou um fisioterapeuta. E aí eu falo sobre
qualquer... Não sou fisioterapeuta, tá? Então, às vezes eu posso até errar aqui o assunto, mas um fisioterapeuta, o que ele fala? Ele fala de coluna, ele fala de articulações, da maneira como uma certa dor vai causar se você sentar numa cadeira, por exemplo, a cadeira como essa que eu tô, se você senta da maneira errada, o que pode causar numa coluna. Mas aí esse fisioterapeuta, ele começa a falar sobre dieta. E aí ele começa a dizer sobre a alimentação. Porque por mais que a gente fique aqui o dia todo sentado numa cadeira trabalhando, ele está dando, né, dicas ali a pessoas. E aí essas pessoas podem não se alimentar direito. Você percebe que ele está começando a fugir do círculo de competência dele? E pode acontecer que alguma pessoa vai dizer assim, fulano, mas você já está falando de dieta? Eu quero saber sobre minha artrose, enfim, diversas doenças que você prometeu que ia falar na live, ou ia falar no vídeo. E aí ele começa a se sentir coagido, ele começa a entrar, né? E ficar ali sem gerar essa confiança. Vamos para um outro exemplo mais prático e menos ativo na internet. Vamos pensar que ninguém nunca gravou na internet e eu vou fazer meu primeiro vídeo na internet, ou você que está aí, está me ouvindo agora e vai gravar o seu primeiro vídeo. Qual é o seu círculo de competência? O que você usa? Né? O que você faz no seu dia a dia que você é bom, que você sabe fazer, que você sabe falar? É esse círculo de competência que você vai usar para se firmar nele, agarrar nele ali, para você falar na internet. Vamos dar um exemplo prático. Eu sou treinador de futebol. Treinador de futebol, ele não é jogador de futebol. Ele é treinador. Treinador, ele sabe estratégico, ele sabe o tático, ele sabe por onde o jogador deve andar, qual pé o jogador vai jogar, qual lado que ele vai fazer. Então, ele tem todas as artimanhas ali. Então, ele está dentro dessa competência dele, ele vai ter segurança. Vamos para mais exemplos. Um prestador de serviço de um trabalho. Um prestador de serviço, vamos pensar, dentro de uma empresa qualquer, mas essa empresa gerou uma campanha e ali ele vai ter que... Prestador de serviço no caso do marketing, tá, gente? Mas aí ele vai ter que gravar vídeos, vai ter que falar sobre o digital, falar sobre a internet, falar sobre marketing. Uma agência de publicidade. A agência de publicidade, ela vende diversas coisas dentro do segmento dela. Mas dentro do segmento da agência de publicidade, tem uma pessoa ali que foi chamada para gravar um vídeo e ela não sabe o que ela vai fazer. Qual o círculo de competência dessa agência? O que essa agência é especializada? Essa agência é especializada apenas em campanha de TV, de rádio, permaneça, e eu vou deixar essa frase, né, para vocês gravarem, permaneça dentro do seu círculo de competência. Permaneça dentro desse círculo para que você aprenda a se soltar mais conforme você for falando. Você vai ter confiança, você vai ter o entendimento daquilo que você está falando, você não vai se preocupar se está bom, se está ruim, porque você sabe que você está falando certo. Eu botei aqui nas minhas anotações um exemplo de um nutricionista. Nutricionista, sim, ele fala sobre dieta, os benefícios do alimento, como eles podem salvar vidas. Os alimentos podem salvar vidas hoje. O que pode fazer mal, o que não pode. Mas aí ele começa a entrar num assunto psicológico. E ele começa a dizer que o alimento X ele causa uma dependência assim, o alimento Y ele causa assim, por isso você começa a agir de tal maneira e ele começa a se perder. O que eu vou focar, não saia do seu assunto principal, não saia do tema do que você vende, não fale sobre assuntos paralelos. Nesse caso do nutricionista, certo, de que alguns alimentos podem causar alguma dependência, outra, e aí você pode citar, mas você falar daquilo que não te compete, se você não é um cirurgião para dizer que aquilo vai causar um câncer, enfim, qualquer outro tipo de doença,
Não fale da sua competência como nutricionista e o que você quer levar, qual é o seu propósito como nutricionista. E isso vale para qualquer profissão, para qualquer trabalho, para qualquer segmento, para qualquer prestação de serviço. Você é mecânico, você trabalha com carro, você trabalha com fazendo ali, alguém até me mandou pedindo para eu gravar vídeo sobre o que eu faria de conteúdo sobre polimento de carro, limpeza de carro, algo do tipo. E aí, o que você pode, o que você é bom nessa sua limpeza de carro, nesse polimento de carro? O que você é bom? O que você sabe que vai dar certo no tal produto, o produto X, se você usar esse aqui, você vai ter uma proteção na película do seu carro, você vai ter uma proteção no vidro, vai ter uma proteção na porta, a lataria do carro vai permanecer assim, assim, assim. É esse o seu círculo de competência. É ali que você deve permanecer. Nada de falar que o carro vai ficar no sol e que se ficar no sol vai queimar tal. Fale do que você conhece, do seu produto, do seu serviço. Permaneça no seu círculo de competência. Não saia do seu assunto principal, não fale sobre assunto paralelo. E aí é onde a gente entra mais a fundo sobre outras informações. Busque mais informação sobre o seu nicho, busque mais exemplos, mais analogias para melhor entender quem está do outro lado. Eu acho que eu dei alguns exemplos aqui, fica fácil de entender. Se não ficar, coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer. Como é que você quer entender melhor sobre o círculo de competência. Mas o seu círculo de competência, o meu círculo de competência hoje é marketing digital. Eu trabalho com marketing digital na nossa empresa, na Davos, e eu trabalho com esse segmento. Porém, o meu círculo mais fechado ainda de competência é sobre infoproduto, sobre um tipo de infoproduto e a maneira como vendê-lo. Mas não necessariamente eu não tenha o conhecimento sobre todo o marketing, sobre gestão de tráfego, sobre planejamento de campanha, planejamento de mensal de social media, enfim. Esse é o meu círculo de competência, mas a cada dia eu busco conhecer um pouco mais sobre marketing digital. Até ontem, ou foi anteontem, eu estava assistindo mais um vídeo, um podcast falando sobre infoproduto, sobre lançamento. Por quê? Porque é onde eu quero aprofundar mais o meu conhecimento. É ali que eu quero manter o meu ciclo de competência confiante, fechado. Mais sobre isso. E aí vem outro exemplo de como você buscar mais informações do seu círculo de competência para que você tenha confiança e consiga gravar ali vídeo nas redes sociais. Eu vou fazer uma analogia para que você entenda. Vamos lá. Quando você é criança, quando a gente é criança, a gente sabe sobre... na escola, né, a gente aprende sobre ciências, sobre português, sobre história. A gente aprende que Pedro Álvares Cabral, por exemplo, descobriu o Brasil. A gente aprende que teve as naus que vieram, que eles iam para as Índias. E aí a gente começa, ano após ano, a acrescentar mais informações na nossa vida. Quando chega agora, na nossa fase adulta, onde a gente vira pai, vira mãe, nossos filhos começam a questionar. Mas como foi que ele chegou aqui? Muitas vezes a gente nem lembra, porque a nossa caixa, né, o nosso círculo de competência está cheio de informação. Mas se eu, ao invés de ter trabalhado com marketing digital, fosse trabalhar com história do Brasil, história do descobrimento do Brasil, consegue entender que meu círculo de competência ele fica mais fechado ainda e eu consigo falar com muito mais confiança para o meu filho se como foi que ele chegou aqui ou como foi que ele não chegou. Enfim, o que eu quero dizer para vocês o seu círculo de competência é o seu trabalho, a sua profissão, o que você vende, o que você faz. Para acrescentar informação, acrescente informação sobre esse ciclo de competência, sobre esse trabalho, essa profissão.
E aí é onde vem a pessoa super trunfo, que a gente chama. Pessoa super trunfo é aquela pessoa no qual eu me inspiro. É aquela pessoa no qual eu, poxa, essa pessoa faz tudo como eu queria fazer. Eu tenho uma pessoa super trunfo dentro da minha área e dentro do marketing ainda, em algumas áreas específicas, mais ainda, mais segmentadas ainda essas pessoas, mas a pessoa super trunfo é aquela que eu admiro, é aquela que eu gostaria de conhecer, gostaria de bater um papo e saber como foi que ela chegou nessa posição. Mas o que você vai ver nessa pessoa super trunfo são os erros dela. O que essa pessoa errou durante a caminhada dela na rede social? Principalmente na rede social. Se você é um fisioterapeuta, se você é um médico, um dentista, se você é um mecânico, se você é uma vendedora, se você deixa eu pensar, uma arquiteta, se você é uma confeiteira, se você deixar lá qual for a sua profissão. Se você tem essa pessoa, veja o que foi que ela fez de errado, veja o que foi que ela errou, veja onde foi que ela não acertou na rede social. Como foi o vídeo que você não achou que foi interessante? Anote, estude, para que você não cometa os mesmos erros. Eu vejo que muita gente se inspira nas pessoas e tenta fazer igual. Até aí está tudo certo. É para a gente admirar pessoas, conhecer pessoas e querer fazer igual pessoas. Porém, essas pessoas no qual a gente admira, essas pessoas a gente também tem que olhar os erros dela e não cometer os mesmos erros. E, por fim, aprender que o nosso cérebro ele não usa o não, né? Ele não assimila o não. Então, quando você for gravar aqui um vídeo, fale o que você quer falar. Fale o seu círculo de competência, fale aquilo que você quer vender, certo? Fale apenas o que o seu cliente gostaria de comprar. Fale apenas o que o seu cliente gostaria de ver, gostaria de conhecer sobre o seu produto, seu serviço. Fale quais são as vantagens, as desvantagens. Isso já é um assunto para um outro vídeo. Eu gravo aqui para vocês o que falar, né? Como fazer um planejamento de um vídeo, um roteiro para a gente gravar. Mas é isso. Quer gerar confiança nas suas redes sociais? Se mantenha no seu círculo de competência e você vai gravar vídeos perfeitamente. Certo? Coloca aqui nos comentários. Vou permanecer dentro do meu círculo de competência. Coloca aqui nos comentários qual é o seu círculo de competência, como é que eu posso te ajudar mais aqui nesses vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.